Muito bem, você já teve uma introdução ao processo de clareza, de consciência. E a consciência é a primeira parte da cura. A consciência é a primeira parte do processo de mudança, de transmutação. A primeira porcentagem da cura, da transformação acontece quando você tem clareza, quando você tem consciência. Parabéns, velho. Parabéns. Parabéns porque você chegou até aqui. E esse episódio, essa aula é muito, muito importante, porque eu vou te fazer um convite e eu quero te explicar uma coisa, tá? Uma coisa sobre emoções. Emoção. Emoção, às vezes a gente tem vários tipos de emoção. 6 emoções primárias são alegria, tristeza, nojo, medo. Alegria, tristeza, nojo, medo, raiva e surpresa. São as 6 emoções básicas. Mas se você for parar para pensar, a gente vai acabar chegando num consenso de que as emoções, no fim das contas, nada mais são do que ah, coisas boas e coisas ruins. Só existem basicamente dois estados emocionais: o estado emocional belo, ou bom, ou top, seja lá como você chame, e o estado emocional de sofrimento. Veja, eu não estou falando de dor, porque é possível você sentir dor e estar nesse estado emocional. Acabei de chegar na academia, senti dor na academia, mas quando terminou o treino eu estava nesse estado emocional aqui, no estado emocional belo. Isso faz com que o meu treino faça sentido, entende? Então, sofrimento não é dor. Eu falo direto isso, eu falo muito isso lá no meu Instagram. A dor, ela é obrigatória, o sofrimento ele é opcional. Então, se você passa por um processo de dor, você pode ressignificar esse processo. E talvez hoje ficar sem pornografia seja um processo de dor que não vai gerar sofrimento, vai gerar um belo estado emocional. Consegue entender? Uma pessoa que está parando de fumar. Quando ela fica sem fumar, ela sente abstinência, ela passa mal, ela entra num processo de dor, mas não de sofrimento. Porque ela entende que aquela dor está moldando ela para o próximo nível, que é uma vida sem cigarro. E aí, eu quero te lembrar uma coisa. Todas as vezes que você estiver em uma situação, você precisa entender que você vai acessar emoções. As emoções que estão ou no belo estado emocional ou no estado de sofrimento. Então, emoções de boas energias são emoções que estão no belo estado emocional. Por exemplo, a emoção da alegria é uma emoção que está aqui no belo estado emocional. A emoção da surpresa, ela pode estar em qualquer um dos dois estados emocionais. A emoção, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas o que eu quero que você entenda é que a emoção não é um espírito. Imagina só, quando eu me vi tomado pela raiva, pessoas burras emocionalmente são tomadas pela emoção. Pessoas inteligentes emocionalmente não são tomadas pela emoção. Consegue entender isso? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você estiver se pegar assistindo pornografia, como eu falei nas aulas anteriores, vai ser normal, você ainda vai assistir. Não vai ser agora que você vai parar de assistir. Você ainda está assistindo, mas você vai reduzindo isso ao longo do tempo. Mas o fato de você obter clareza sobre isso me, me obriga a te dizer isso. Ó, a emoção não é um espírito. Você não vai ser tomado por uma emoção. Você vai acessar esses protocolos, que as emoções de protocolos, a gente vai falar disso agora, mas você vai acessar as emoções de forma intencional. Se eu fosse resumir inteligência emocional, eu resumiria ela em uma frase: acessar emoções de forma intencional. Quando você acessa a emoção de forma intencional, você pega a energia que aquela emoção traz e usa a favor daquela situação. Por exemplo, raiva. A raiva normalmente é associada ao estado de sofrimento.
Você normalmente sente raiva quando alguém faz alguma coisa que não estava dentro das suas expectativas. Quando alguém te frustra, quando alguém te surpreende, a emoção da surpresa, no estado de sofrimento. Quando alguém te surpreende de forma negativa, o que acontece? Você fica com raiva. E aí você, naquela energia da raiva, você toma atitudes que em outro estado emocional você não tomaria. E aí muitas pessoas dizem, mas eu fui tomado pela raiva. Ok, você foi tomado pela raiva porque você é burro emocionalmente. Ok? Se você, até esse vídeo, era tomado pela raiva, eu convido você a começar a pensar, a respirar antes de tomar uma atitude. Por quê? Porque pessoas que agem no impulso são pessoas burras emocionalmente. E aí, entendendo que a emoção não é um espírito, que ela não vem contra a sua vontade, que ela não te toma, ela não tem esse poder. Você não é a sua mente, você não é as suas emoções. As suas emoções não controlam você, você controla as suas emoções. Se o contrário acontece é porque você é escravo. E escravos não têm autonomia, tá? Então, o que você precisa entender é que para toda emoção, para todo estado emocional, para qualquer emoção que você venha sentir, você tem um protocolo. E essa emoção libera uma energia. O que acontece? Toda vez que você acessa um estado emocional, você acessa um protocolo. Por exemplo, quando você está triste, seu corpo muda, sua fisiologia muda. Você fica com os ombros para baixo, você fica cabisbaixo, sua voz fica fraca, você fala menos palavras, seu vocabulário muda, sabe? A sua intensidade muda. Algumas pessoas comem muito porque estão tristes, outras pessoas não comem porque estão tristes. Consegue entender? Existe um protocolo. Ninguém do nada, fiquei mal. Não, você vai acessando um protocolo. Você se isola, você não quer falar com ninguém, você começa a assistir vídeos ou ouvir músicas tristes que valorizam aquele estado emocional e quando você vê, você está na pior, você está na bad. Esse é um protocolo de tristeza. Um protocolo de alegria. Você, você vibra, por exemplo, um gol do seu time. Você está lá e você fica bem feliz que seu time fez um gol. Por exemplo, o Flamengo vai lá, faz um gol. Toda vez que o Flamengo faz um gol, qual que é a minha reação? Eu levanto os braços, eu grito, eu sorrio, entende? A emoção faz com que a minha fisiologia responda. E aí eu brinco com as pessoas, eu tomo outras atitudes, eu falo outras palavras do que quando eu estou triste. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um protocolo externo para uma emoção interna. E quando você entender que existe isso, você vai acessar o protocolo de forma intencional. E aí você vai fazer o que você precisa fazer para acessar a emoção. E a emoção vai te liberar uma energia. Na alegria, você tem coragem de fazer determinadas coisas que você não faria antes. Na energia da raiva, você tem coragem de ter pulso, de ser radical, de ser agressivo, de liberar o animal que existe em você. E é isso que a gente precisa hoje. O que eu estou te convidando a fazer é que você descubra qual é o seu protocolo e descubra o que você é capaz de fazer na sua energia da raiva. Por quê? Porque a energia da raiva é a energia que vai tirar você do eixo para você ficar indignado. O que normalmente acontece? Isso aconteceu muito comigo. Todas as vezes que eu estava assistindo pornografia, eu entrava na minha energia de tristeza, na minha energia de decepção, de frustração. Então eu estava aqui sentado, estava vendo o vídeo, e aí de repente eu começava a acessar o protocolo da tristeza. Quando eu terminava aquele vídeo, ou quando eu terminava de me masturbar, eu saía cabisbaixo, triste. Porque, mais uma vez, eu fui vencido. Mais uma vez, eu não consegui parar o hábito. E aí, bicho, quando eu mudei isso, quando eu comecei a acessar a energia da raiva, o que acontece? Você, em vez de ficar triste consigo mesmo, de ficar triste com a situação, você fica puto. Você fica indignado, virado no giraia. Porque aí, naquele momento, você vai se levantar, vai bater na mesa, sabe? Acessar o protocolo da raiva, fechar o computador, sabe? Falar uns 3 palavrões assim, tipo, botar aquela energia pra fora, bate no peito, sobe a adrenalina, vai fazer outra coisa.
Mas você precisa ensinar para o seu cérebro que aquela situação desperta a energia da raiva. E o seu cérebro não quer, vai por mim, ele não quer que a energia da raiva fique muito tempo em ação. Por quê? Porque a energia da raiva, ela libera, vou ter que fazer aqui em cima, tá? Cortisol. E o que é o cortisol? Isso aqui é biologia. Cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais cortisol você tem no sangue, menos testosterona você tem. Só que nesse momento, quando você acessa a energia da raiva, você tem o pico de raiva, você desperta o seu lado animal, o seu lado guerreiro. E aí você tem um pico altíssimo de testosterona. Essa testosterona, quando ela abaixa, libera o cortisol. E o seu cérebro vai fazer de tudo para não ter mais tantos picos de testosterona, na busca de evitar o excesso de cortisol. Porque o excesso de cortisol adoece você. Tá entendendo? Então, dessa forma, você tem o protocolo para a energia que você quiser. Nesse caso, a energia da raiva. E todas as vezes que você estiver acessando esses sites, você não vai mais entrar no site e ficar depressivo, e ficar triste, e ficar decepcionado, frustrado. Você vai ficar puto, você vai ficar indignado com você mesmo, virado, bater na mesa, chutar o balde, sabe? E acessar essa energia da raiva, para que assim você possa causar transformação. Isso é química, química corporal, química fisiológica. Vai dar certo, vai por mim. Você está ganhando estratégias, você ganhou clareza, agora você já está começando a ganhar estratégias. Não fica mais triste, fica puto agora, tá bom? Grande abraço, fica firme, é nóis, te vejo na próxima aula. Vamos!